gente, ao Amilcar, ao Marcelo, enfim, e dizer, o Andrés disse que vai conhecer, vai almoçar lá, junto com a direção da RTV. Então, eu acho, Ticone, que ainda o secretário Pagura, que também interfere absolutamente na administração dos esportes, porque nós estamos às vésperas da Copa do Mundo, Zé Vitor, e isso é um problema. Quer dizer, o Andrés acha que vai se solucionar, mas a gente tem um cenário de guerra mesmo. O que eu vejo é que hoje os interesses individuais, e eles são diferentes. Normalmente você não pode, num grupo de 20 clubes, os interesses são diferentes, a notoriedade dos clubes são diferentes. E quando você, às vezes, é isso que dá a impressão de fora. Numa sociedade pequena, se já houve um racha para disputa de presidente, ali já começou realmente a mostrar que as coisas não iam bem. A hora que você tem os clubes não atendidos, é sinal que a associação acabou não mediando como deveria mediar, não foi uma mediação. E os clubes estão buscando os seus interesses próprios. É lógico que você, em grupo, sempre tem uma condição de fazer melhor negociação. Mas não existe, por exemplo, política sem partido. Você não acha que o Clube dos 13 é o partido dos grandes clubes? E nesse momento há uma rebelião, entre aspas, por conta até, diz o Andrés, do percentual de 4, de uma administração que não vem se alinhando com o anseio dos clubes? Eu não vejo muita... Não há associação nem sociedade que juntos não se fale em política. Mas não foi isso. Os clubes se juntaram para fazer melhores negociações. Naquele momento, os interesses eram comuns. É isso que eu digo. Talvez faltou um aperfeiçoamento de gestão, um pouco mais de conversa, para que você pudesse não chegar a uma situação dessa. A hora que determinados clubes não se sentiram satisfeitos com aquele grupo que estava formado, com a direção daquele grupo que estava formado, acabaram saindo. E você defender o interesse próprio, não tem nada de mais nesse motivo. Você tem a sua planificação. Se você, às vezes, não consegue que essa planificação seja comum, você vai buscar o seu interesse próprio. É isso que eu estou vendo de fora. Tavinho, você acha que esse cenário, você que frequenta, está em várias tribos e é efetivamente um líder de opinião no segmento de comunicação, você acha que esse segmento é próspero para o futebol, para o produto futebol? Bom, primeiro, falando em televisão, pegou todas as emissoras de calça curta. E o que eu sinto, pelo menos com os amigos, alguns publicitários que eu tenho conversado, é que está todo mundo na expectativa e torcendo para que esse chamado, entre parênteses, monopólio, que existe ainda somente com a Globo, seja quebrado. Porque isso, como vocês têm falado, aliás, o Vitor falou com propriedade, isso faz bem para o torcedor. Então, por exemplo, se por que eu tenho que assistir um jogo tal hora? Por que o jogo foi decidido que vai acontecer dia tal a tal hora? Então, acho que essa movimentação, essa quebra que existiu no Clube dos 13 foi produtiva. Eu não me posicionei em relação a isso, mas eu acho que o Corinthians teve uma decisão corajosa, diga-se de passagem, porque vai movimentar o mercado de uma maneira especial e vai facilitar muito as redes, que vão ter que se mexer, os diretores comerciais, os presidentes, enfim, vai ser uma complicação muito grande. E você foi corajoso para isso. Mas, Otávio, veja bem, seja a RTV, Globo, Bandeira, quem for, se ela compra um produto, ela vai procurar pôr o horário do produto dela, o que melhor rentável para ela, porque ela está pagando. Ninguém põe um jogo 10 horas da noite. Lógico que quem vai no estádio é melhor o jogo ser 8 horas, 8h30 da noite. Isso é óbvio. Não tem uma pessoa sem consciência nesse país que não pense nisso. Mas se eu estou pagando o produto tal, que para mim é muito mais rentável no horário tal, e que se dá para todo mundo se ver o jogo, seja a Rede TV, seja a Globo, seja a Record, vai pôr no horário que for melhor para ela. Sempre aconteceram algumas discussões com relação ao horário, transmissão. Sempre aconteceu. Na Sempre Espanha, teve. Na Espanha, não estou aqui defendendo 8 horas. nada, eu quero mais abertura. Mas na Espanha tem jogo 10h30 da manhã, na segunda-feira, 10h30 da manhã. E se fizer um jogo 10h30 da manhã na segunda-feira no Brasil, o cara é capaz de ir preso. Porque tem que passar jogo na China, não sei o quê, e uma vez por mês tem um jogo 10h30 da manhã. Um grande jogo do futebol espanhol. Então, hoje é muito business, nós temos que se adaptar aos calendários, adaptar o que o futebol internacional vai pagar para poder transmitir o jogo no horário
mais ou menos adequado à Europa, à Ásia, tudo isso envolve muita coisa dentro do futebol. E lá tem jogo 9 e 10 da noite também, né? É mais ou menos como aqui. Andrés, 2 perguntas rápidas. Primeiro, além de discutir os direitos de transmissão, o que mais o Clube dos 13 faz pelos clubes? E se você cogita criar um outro grupo, alguma outra entidade, como foi o Clube dos 13? Não, eu não tenho a pretensão de criar nada, mas eu acho que nós temos que partir para uma liga profissional, que não seja eu o presidente da liga, que não seja o presidente do São Paulo, que não seja o presidente do Vasco, e sim executivos do mercado, que tenham que prestar conta, que tenham que ter metas, que tenham que ter como um executivo de uma empresa, para fazer uma liga profissional, que se venda produto dessa liga, que se venda o nome do campeonato, que se faça produtos, que tenha outros acessos, não só financeiro, mas que você faça o jovem, a criança, gostar mais de futebol. Isso tem que ser feito. O Clube dos 13 fez algumas coisas mais do que só a negociação de televisão, lógico que fez, mas nós nesse momento achamos que é muito pouco para aquilo que precisava ser feito. Olha, a gente tem que ir para um break comercial, mas eu queria fechar esse bloco. E no próximo bloco nós vamos abrir também com a participação dos nossos companheiros de imprensa. Eu vou para o break e volto com vocês para dizer o seguinte. Eu acho absolutamente, opinião minha, que a Rede Globo tem sim o direito de passar o jogo nesse horário. Porque, por conta da Rede Globo, o futebol brasileiro acabou crescendo, porque a Rede Globo paga os campeonatos e esse dinheiro é repassado aos clubes, os campeonatos. A Rede Globo investiu no passado cerca de 600... A melhor coisa que aconteceu foi ter acabado o direito de preferência. Isso sim tinha que ter acabado há muitos anos. Ninguém pode ter o direito de preferência de eterno. Isso é uma realidade. Agora, que a Rede Globo foi muito importante no futebol, tanto é que foi importante que dessa vez aqui, os clubes que ela pegar vai pagar muito caro. Porque vai ter que pagar pelo que deixou de pagar uns anos atrás. Mas foi importante, Andrés, foi importante a entrada na concorrência da Rede Record em todos os campeonatos. O Campeonato Paulista, você recebia a Federação Paulista de Futebol, o Campeonato Paulista eram 27 milhões. A Record entrou na concorrência e passou para 70 milhões. O Campeonato Gaúcho era 500 mil, foi para 1 milhão e 800, 1 milhão e 700, enfim. A presença de uma concorrência sadia fez com que as cifras repassadas para os clubes, para as federações, aumentassem. E para a confederação. E também para o Clube dos 13. Então, o que acontece? É sadia, é salutar, mas eu repito, a Rede Globo, na minha opinião, foi muito importante para o futebol brasileiro, pelo repasse financeiro e principalmente, Andrés, pelo que ela proporcionou. Agora, o produto futebol, ele precisa, e eu quero terminar esse bloco, a gente volta com essa discussão, vamos falar sobre Muricy Ramalho, sobre Luiz Fabiano, vamos falar também do estádio do Corinthians, da Copa do Mundo de São Paulo, enfim, vamos falar do movimento que Brahma está criando e sendo parceiro de grandes clubes no Brasil todo, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho, presidente André Sanches, que nós temos que ter uma mentalidade profissional no futebol. O dirigente também tem que se profissionalizar. Você tem anúncio de avanço no sovaco dos seus jogadores. Estrategicamente, a sua camisa... Axilas, a sua, não falar sovacos, você é Bambi, você precisa falar isso. Então, eu quero dizer a você... que nós conversamos muito lá no camarote. Corintiano falando sovaco é coisa de corintiano. É que você gosta dessa palavra. Você falou, não, eu tô aqui no camarote, tá uma delícia. Ar-condicionado, olha o meu sovaco, você me disse. Mas enfim. Não, isso é mentira. Então, Rosemary, tô pegando uma carona aqui. Só um minutinho, deixa eu só prolongar um minutinho, para vocês verem como que é. E eu não sou hipócrita, eu tenho 1000 defeitos, mas não sou hipócrita. Como os interesses mudam de situação. Em 97, a Rede Globo pagava uma ninharia, que era importante, mas era uma ninharia para o futebol. O GAP, que eram 4 pessoas que fundaram lá no Corinthians, um é o Luiz Paulo que estava aqui, negociou, fechou com o SBT, 3 vezes mais, se não me engano, do valor. Na hora H de assinar tudo, tá fechado, sabe quem assinou com o SBT? Só o GAP. Os clubes nenhum, ou algum, mas ninguém pegou. Então é muito complicado o negócio. Hoje querem jogar para um lado. Amanhã vão jogar. Então, a coisa tem que ser profissional, tem que ser bem detalhada, com executivos. Não adianta pôr um Andrés, presidente de uma liga do Clube dos 13. Eu vou pender para o meu clube, o outro vai pender para... Isso é óbvio. O executivo com metas
e obrigações a ser cumpridas. Então o dirigente tem que se profissionalizar, tá certo, Pagode? Mas uma associação desse tipo, você tem uma... Eu vivo muito o esporte amador. A USA Water Polo, que é dos Estados Unidos, tem uma dotação orçamentária que é só de 5 milhões de dólares. Está muito longe do que a gente está falando. E tem um CEO para tocar esse projeto. Então, alguma coisa nesse tipo, isso irlandês tem toda a razão. Tá certo. Não dá no volume de dinheiro que é negociado, realmente que está chegando, realmente com patrocínios, com que uma coisa também a gente falou, é o ganho indireto, não é só transmitir o futebol, é quanto vai rodar esse futebol em outros programas de emissores, isso é muito importante. Maravilhoso. Mas você tem que ter um CEO que cuide disso. Se tivesse isso, aí a política fica de lado, aí é profissionalismo, o futebol é profissional. Certo. Às vezes se age como amadores, né? E a gente vai, já que ele falou do polo, daqui a pouco, então, no próximo bloco, nós vamos ter Tony Moreno, presidente do Esporte Clube Pinheiros, aqui participando da nossa mesa, da nossa bancada, para falar geralmente. O Andrés, quando vem aqui, ele bagunça tudo. Nós vamos tirar a tua carteirinha 1910. A gente vai para o intervalo e depois vou para o lounge para mostrar toda a movimentação, os nossos convidados especiais, a nossa pianista e também tudo o que aconteceu no Camarote da Brahma, número 1, no Rio de Janeiro, no Carnaval. A gente volta já com o Encontro de Cracks ao vivo, aqui do Street Studio.